Por algum motivo, 2 anos de regulação no Brasil, só 1.000 pessoas tinham pedido autorização para o uso desse tratamento, quando a gente tem pelo menos 600 mil epiléticos refratários no Brasil. Refratário quer dizer que o cara tem uma epilepsia que ele não consegue controlar com o que está na farmácia. Por que essas pessoas não acessavam? E eu entendi que o paciente não acessava porque ele não sabia que ele podia. Quando ele sabia, ele não sabia onde encontrar um médico prescritor. O médico não sabia prescrever, achava que ia perder o CRM. Eu olhei aquilo e falei, gente, aqui a gente tem um problema muito maior do que um problema de ciências, a gente tem um problema de comunicação. E percebi, que eu conseguia resolver, que o meu histórico, que as minhas habilidades poderiam ser muito úteis aqui nesse processo. E bom, que era o momento ideal para fazer aquilo, né? Então eu falei, vamos. Eu sou Gustavo Passi e esse é o EmpreendaCast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Olá, amigos sonhadores e sonhadoras! Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Está presente comigo na mesa do EmpreendaCast Viviane Cédula, é assim que fala? É assim mesmo, Cédula. Cédula. Tudo bem, Vivi? Tudo. Prazer estar aqui, Gustavo. Tá protegida aí em meio a esse mundo de ponta cabeça que nós vivemos? Eu tô na minha pequena bolha chamada casa, tá quase 1 ano já. É verdade, estamos perto de cantar parabéns, né? Pra 1 aninho de idade corona. já. É. Bom, a Vivi, sonhador, presta atenção. Ela é CEO e fundadora do Dr. Cannabis, uma empresa que usa cannabis medicinal em tratamentos. É isso mesmo que você ouviu, meu amigo. Fica com a gente aqui, porque o papo vai ser muito firmeza. A gente vai falar sobre a história da Vivi, sobre a história do cannabis dentro da medicina, como que a gente pode tirar o melhor dessa startup e, principalmente, apoiar que ela vá mais longe, né? Que ela, como empreendedora e como empresa e como tema, que a gente leve isso para todos os cantos. Vivi, era comum aqui a gente pedir uma música para colocar no trechinho do EmpreendaCast, mas o Spotify me mandou um e-mail muito carinhoso dizendo assim, se você continuar usando as músicas de artistas, você vai ter que pagar direitos autorais. Ou você vai levar uma multa. Eu falei, Spotify, vamos fazer o seguinte, eu vou usar uma playlist lá e eu vou assinar para cada empreendedor. Qual que é a música que a gente vai pôr na playlist do EmpreendaCast? Nossa! Te peguei de surpresa mesmo e eu não ia te contar Me pegou antes. de surpresa. Cara, alguma música que tenha a ver com empreendedorismo? Não, é a sua música. Eu quero que você assine o seu gosto musical lá. São tantas, eu vou... Posso pensar um pouquinho e te falar já? Pode, no decorrer Você me dá esse buffer? No decorrer do episódio você vai pedir. Beleza. Então é o seguinte, Vivi, você é formada em Relações Públicas na FAAP, tá certo? Isso. Você começou a carreira atuando com comunicação, na sequência você foi para cargos executivos em empresas como Groupon, né? Diante desse contexto, como foi o seu início de carreira e como ele contribuiu direta e indiretamente para a Vivi de hoje, assim, empreendedora? Cara, para mim é uma linha tão clara hoje, né, olhando a Vivi de hoje, olhando para a Vivi lá de trás, ainda na faculdade, fazendo estágio, eu vejo muito firmes os passos, mas na época não tinha clareza nenhuma. Eu comecei minha carreira na área de comunicação, naturalmente, né, fazendo faculdade, fui estagiar numa agência de assessoria de imprensa, e um dos clientes dessa agência era a Casas Bahia. Na época, a Casas Bahia tinha 50 mil funcionários, 500 lojas e 0 comunicação interna. Então, assim, os funcionários achavam que chamava Casas Bahia porque tinha começado na Bahia, quando nem loja lá eles tinham. E aí, o desafio foi esse. A minha chefe, minha diretora na época, foi convidada a montar o departamento lá dentro e me levou junto. Aí eu fui como assistente, né? Então, assim, eu faz tudo. Bem estagiário, tem que aplicar pesquisa, Vivi. Tem que viajar o país aplicando formulário, porque não era pesquisa que nem hoje, né? Não tinha um Google Forms. Não era um Googlezão formuláriozinho, bonito, né? Impresso, depois tabulando ali no Excel e tal. E foi muito legal, eu amei fazer isso, tá? Não me entendam, não. E a gente passou basicamente 1 ano aplicando pesquisa, entendendo o que as pessoas achavam, o que elas sabiam, o que elas não sabiam. E disso a gente criou uma revista, criou toda uma estratégia de comunicação interna, um mural. E quando tudo isso ficou pronto, 1 ano depois, eu me dei conta que dali em diante o meu trabalho seria alimentar esses veículos. E eu achei aquilo muito chato. Eu falei, gente, foi tão legal criar essa coisa, e agora só ficar fazendo a rodinha girar, não é o que eu quero fazer, eu vou embora. Não, vivifica, a gente promove, a gente te efetiva, e mesmo você mantém o mesmo horário para continuar a faculdade. Eu falei, não quero, porque eu vou me prender aqui por causa de dinheiro, e não é o que eu quero fazer agora, né? Ainda morava na casa dos pais, enfim, tinha uma série de comodidades. Então, eu acho que algumas verdades sobre a minha carreira
que eu estabeleci ali, que hoje eu vejo, né? Eu nunca me guiei exatamente pelo dinheiro, mas pelo pelo impacto daquilo, seja em mim mesma ou seja externo. Esse foi o primeiro ponto ali, naquele momento, definitivamente em mim mesma, né? Eu percebi que eu não ia mais aprender o que eu queria, o que eu almejava. E depois que eu era já uma pessoa de inícios, né? Percebe que começar esse negócio foi muito legal. Na hora que estabilizou, eu falei, ai, chato demais, tchau, vou embora. Bom, tive filho muito cedo, tinha 23 anos, né? Tive filho cedo, ainda estava na faculdade. Antes dessa faculdade eu fiz uma de organização e gestão de eventos, porque, gente, com 18 anos, quem sabe o que é da vida? Ninguém sabe. Então, se eu puder fazer isso pelo meu filho também, e que ele faça alguma coisa assim de 2 aninhos, algum técnico, pra ter uma noção do mundo, né? Ou, enfim, viagem, o que for. Resultado, com 23, eu ainda estava ali terminando a faculdade, tive um filho, dei uma pausa, morava em Santos e fui montar uma agência de comunicação. O que eu sei de comunicação para essa turma é muito, né? Eu olhei ali em volta e falei, cara, é bem sofisticado o que eu posso oferecer. Mas a verdade é que eles não queriam contratar esse tipo de serviço, era sofisticado demais. Então, aí eu enveredei essa agência, então pivotei e falei, tá bom, então vou fazer captação de recursos para projetos incentivados. Era 2008. Projetos para incentivar imposto, você precisa ter lucro real, né? 2008, se a turma que lembra, não sei quão jovens são os empreendedores. De todo tipo. A gente tinha acabado de estourar a bolha imobiliária americana, ninguém tinha lucro real, portanto, ninguém incentivava impostos, portanto, a minha estratégia foi o quê? Por água abaixo. Então, foi a minha primeira grande decepção, ao passo que as compras coletivas estavam explodindo no Brasil. De início eu tive aquela ideia que todo mundo teve, né? Eu vou lançar meu próprio site, mas logo eu vi que não ia ter espaço para todo mundo. O Groupon já tinha me sondado e eu entrei lá para trabalhar no Groupon cuidando da Baixada Santista. E assim, em 3 meses eu fui promovida, em 6 meses eu fui promovida de novo. Ouvi falar em startup pela primeira vez na vida e falei, esse treco é legal. Porque se você faz, você mostra e a coisa se mexe, né? Tudo muito ágil. Imagina, as empresas até então era, cara, fica aqui 2, 3 anos, quem sabe você vai ser promovido. Eu falei, essa história de startup é maravilhosa. Então eu peguei o Groupon desde assim, os primeiros meses de Brasil até um pós-IPO. Então eu pude ver todas as etapas de uma startup até ela se estabelecer como empresona e tal, né? Mas, passados quase 4 anos, eu cheguei naquele mesmo lugar em que fazer a mesma coisa, eu já sabia com quem eu precisava falar, para onde ir, para fechar negócio, mas aquilo me custava 10 vezes mais energia do que fazer pela primeira vez, onde eu estava empolgadíssima, né, aprendendo. Então, eu olhei em volta e falei, acho que deu daqui. Próximo, para onde eu vou agora? Next Foi aí que eu Lion, conheci, né? Next. O que vem daqui para frente? Foi então que eu conheci a Candice Pascoal. O legal do Groupon é que ele criou, imagina, era uma empresa que chegou a ter turnover de mais de 100% em alguns meses, tá? Saía muita gente, entrava muita gente, e eles eram bem rígidos, né? Então, uma semana você deu resultado, segunda semana não deu resultado, você está em um plano aqui de atenção. Terceira semana não performou, rua, próximo. Então, era muito. E o Groupon mandou gente para todas as .coms no Brasil. Todas é um exagero, né? Mas para muitas. Então chegou um ponto que a gente conhecia tanta gente no mercado que eu saí de lá e muito rápido uma amiga me apresentou a Candice Pascoal, que já tinha acabado de lançar Kikante no Brasil. E a Candy falou, Vivi, lancei essa empresa, eu moro na Holanda e eu preciso de alguém para me ajudar na parte de desenvolvimento de negócios no país. Topa? Falei, lógico, e fui. Que legal. E naquela época, a Candy supervisionária, a gente já trabalhava de home office, tá? Já não tinha escritório, e eu também estava naquela dinâmica, poxa, eu tô em Santos, como é que eu vou ganhar uma grana de São Paulo, que era já minha realidade Groupon, estando aqui, ali surgiu uma possibilidade bacana. E aprendi um monte com a Candice, e aí já mais a parte também da gestão do negócio, né? Que até então no Groupon eu não participava. Então, bom, quando eu entrei, a Kikante estava no início, tinha cerca de 30 campanhas por mês, e 4 anos depois também, a gente tinha 1.500 campanhas por mês, a Vivi estando lá, a Vivi estando de férias, a Vivi estando onde quer que a Vivi estivesse. Eu olhei para aquele cenário e falei, eu acho que eu tô pronta para um próximo passo. Que legal. Que é que vem agora. Não sabia bem, sabia necessariamente que eu queria trabalhar com impacto, né? Depois de trabalhar quase 4 anos, captando para as maiores ONGs do Brasil, para as pequenininhas, para, enfim, cirurgia de criança, para
várias iniciativas. Aí eu já olhava para o impacto para fora, eu não conseguiria voltar para o Groupon, a venda pela venda, sabe? Vamos consumir, vamos pegar cupom e sair mais, comer mais, gastar mais. Bom, e aí fui falar com quem trabalhava com impacto e descobri que havia médicos prescrevendo cannabis medicinal legalmente no Brasil. Só que, por algum motivo, a gente só tinha 1.000 pacientes em 2 anos de regulação no Brasil, só 1.000 pessoas tinham pedido autorização para o uso desse tratamento, quando a gente tem pelo menos 600 mil epiléticos refratários no Brasil. Refratário quer dizer que o cara tem uma epilepsia que ele não consegue controlar com o que está na farmácia. E epilepsia é extremamente debilitante, né? Tem alguns tipos que você está andando na rua, convulsiona e simplesmente cai no chão. E por que essas pessoas não acessavam? E aí fui entender o lado do médico do paciente, vi que já existia naquela época literatura científica conclusiva sobre a aplicação da cannabis para epilepsia, ainda assim as pessoas não acessavam. E eu entendi que o paciente não acessava porque ele não sabia que ele podia. Quando ele sabia, ele não sabia onde encontrar um médico prescritor. O médico não sabia prescrever, achava que ia perder o CRM e quando sabia prescrever, ele se sentia desconfortável em propor isso para o paciente no consultório com medo da reação do paciente, do estigma, do preconceito. Eu olhei aquilo e falei, gente, aqui a gente tem um problema muito maior do que um problema de ciências, a gente tem um problema de comunicação. Isso aí eu sei resolver, né? Então eu estava no digital já há 8 anos, hoje, enfim, mais de 10, acho que 12 quase, e percebi, que eu conseguia resolver, que o meu histórico, que as minhas habilidades poderiam ser muito úteis aqui nesse processo, e bom, que era o momento ideal para fazer aquilo, né? Então eu falei, vamos, é aqui que eu vou me enveredar. E também tinha uma certeza que agora, quase 4 anos depois de Dr. Cannabis, está muito clara, eu não vou ficar entediada nesse mercado tão cedo, porque muda muito rápido. É isso que eu ia falar, né? Dependendo aí pelo que a gente aprendeu de Vivi, acho que tá perto de chegar. Não tá, você já contou pra gente que não, tá longe. Agora, assim, Vivi, já que a gente já tocou no assunto, né, e o sonhador e a sonhadora que ouviu a gente no começo deve estar mega curioso. Eu queria, antes da gente entrar um pouco mais no detalhe da Dr. Cannabis, que no site de vocês lá os números são muito legais, né? Você falou de 600 mil pessoas, né? Mas eu já vi lá que a Dr. Cannabis já atingiu quase 30 mil pacientes, né? Tem alguns números muito bacanas lá, perto desse número, tá um pouco longe, mas já é muito maior, 30 mil vezes maior do que você tinha relatado, né? O que você acha do momento que a gente tá, assim, desse tema, de 2018 pra cá? Você acha que ainda existe esse medo do médico? Tem pessoas que associam? Como que tá o preconceito desse tema, assim, do que você tem navegado aí pelos mercados? Você acha que diminuiu ou continua igual? Estamos muito longe? As pessoas confundem completamente? Eu queria ter uma visão sua, assim, pra gente já começar falando de polêmicas, Sim. assim. Tem de tudo, né? Com certeza diminuiu, com certeza. Mas a gente está falando de uma planta que vem de 80, 90 anos, ou seja, 9 décadas de uma campanha publicitária negativa que foi feita contra ela, com várias inverdades, com outras meias verdades, e a gente precisa desconstruir isso. Você não desconstrói quase 100 anos de desinformação em 2 ou 3 anos, né? Então, é aí que entra a Dr. Cannabis. A gente chega com a nossa tagline a informação é o melhor remédio. É disso que se trata. Legal. É comunicar corretamente, é comunicar com base científica, mas melhorou sim, certamente. A gente vê, hoje fala-se sobre isso na imprensa, como nunca, na televisão. A gente se sente bastante responsável, inclusive, por isso, né? Dr. Cannabis foi a primeira empresa a falar abertamente sobre o tema. As pessoas sempre me procuram, poxa, parabéns, que coragem entrar num tema tão, né, difícil, tão cheio de preconceito, contra informação boa, né, embasada, não tem argumento. Então, eu nunca me senti acuada nesse sentido. E acho que a gente vem fazendo um trabalho fantástico. Eu já palestrei, sei lá quantos estados no Brasil, no Panamá, em Israel. Já Legal. estive no Congresso Nacional 2 vezes, no Senado, na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa em São Paulo, para falar sobre cannabis, para não falar nos eventos online e nos eventos que a gente faz, né? A gente fez um congresso médico que atingiu quase 17 mil pessoas em agosto de 2020. A gente acabou de fazer o Cannabis Business Summit, que atingiu quase 7 mil pessoas. Então, com certeza a gente está em um outro lugar agora. A pessoa que busca informação correta vai encontrar. Acho que esse é um grande diferencial. Agora falta dar uma furadinha na bolha, né? Mais e mais pessoas estão se interessando, mas ainda tem aquelas que são totalmente alheias ao tema e falam, eu não vou dar maconha pro meu filho. E a criança fica convulsionando. E aí, uma vez que começam a usar, passam a ser os grandes militantes dessa história, né? Fala,
fala, gente, as pessoas não podem esperar tanto para começar a usar, porque realmente pode mudar a vida de uma pessoa para muito melhor. E o acesso ao valor desses medicamentos, assim, a gente tá falando de algo muito distante, é dólar, é euro, o Brasil consegue produzir, não pode produzir, eu tô perguntando como leigo, assim, né? Acho que é legal também a gente explicar, antes de começar a falar dos valores, que assim, eu não vou dar maconha pro meu filho, né? Na verdade, sim, você vai dar maconha, né? Mas na essência, o que vai pro eu só não queria errar os termos técnicos. Como que é? Canabidiol. Canabidiol. Pronto, saiu. O CBD. É isso aí, o CBD. Tem umas diferenças aí. Você consegue me ajudar pra galera entender, né? E Sim. Acho que já vamos educar a galera pra separar o joio do trigo. Como que é? Legal. Quando a gente fala desse lance? Vamos lá. Toda maconha é cannabis, tá? Vem daquela planta. Nem toda cannabis é maconha. Né? Essa é uma frase do Tarso Araújo, jornalista que fez o filme Ilegal, que conta a história das primeiras famílias que tiveram acesso, que peitaram a Anvisa para que a gente tivesse uma regulação hoje no Brasil. Então, quando alguém, a tal da maconha é a flor, a inflorescência da cannabis, né? A cannabis é uma planta que tem versões com mais ou menos THC. THC é aquilo que quem fuma busca, é o efeito do THC que quem fuma é o barato. Que se busca quando se fuma. É o barato que dá o THC. Mas o THC também é medicinal. Tá. O ponto é que uma criança que vai se tratar com cannabis, ela não vai fumar. A gente tem outras vias de administração. Em geral, é um óleo de cannabis concentrado, de canabidiol, concentrado diluído em um óleo de cannabis integral, tá? E dá pra fazer um podcast inteiro só sobre isso, papo longo. Mas pra explicar, essa mesma flor que potencialmente alguém gostaria de fumar, ela passa por todo um processo laboratorial, como um medicamento fitoterápico. Dela são extraídas moléculas, e essas moléculas são trabalhadas para atingirem, terem efeitos terapêuticos e vias de administração como via oral, é um óleo que se pinga embaixo da língua, confortáveis para os pacientes. Então, é cannabis, não é maconha, né? Por mais que a planta original seja a mesma. Então, assim, aí a gente já separou uma coisa da outra. E até corrigir um lance que eu conheci aqui, beleza. E aí, você me perguntou sobre a produção no Brasil. Essa flor não pode crescer no Brasil, essa flor não pode ser importada para o Brasil. Porque o Brasil hoje, de acordo com a regulação mais recente da Anvisa, que é recente mesmo, é do final de 2019, as empresas que já obtiveram algum registro ou autorização sanitária na Anvisa podem importar o princípio ativo, o insumo farmacêutico ativo para produzir o medicamento aqui, ou importar já a formulação, o produto finalizado, tá? Isso para quem já cumpriu todos os requisitos Anvisa, que é uma coisa nova. Só que desde 2015, os pacientes podem importar com uma autorização excepcional da Anvisa, algo especial, tem uma prescrição médica, eles submetem isso dentro da Dr. Cannabis e a gente orienta sobre todo o passo a passo até conseguir comprar esse produto. É sim cotado em dólar, muitas vezes em euro, tem um frete alto, mas ainda está mais barato do que o produto que está nas drogarias, né? Agora, de novo, esse mercado se move muito rápido. Entre a gente gravar esse podcast ali ao ar, provavelmente vai acontecer alguma coisa. Só essa semana a gente viu a única empresa que já conseguiu autorização para pôr produto à base de cannabis na farmácia, que, enfim, um produto que a princípio ficou caro, mas eles agora conseguiram autorização para concentrações menores desse mesmo produto. Portanto, é possível que a gente venha a ter um CBD bem mais barato, tudo bem que menos concentrado, só que bem mais acessível nas drogarias. Então, o cenário muda muito rápido e a gente, como empresário, nesse meio tem que se adaptar. Agora, deixa eu te perguntar, a grande maioria é pingando debaixo da língua que administra ou não? Tem comprimidos? Sim, tem óleo encapsulado, tá? Então, é o óleo dentro, que nem um óleo de prímula, ômega 3, que você compra vitamina. Rosa mosqueta da vida, assim. Isso, aquele mesmo aspecto que você vai ingerir. Só que o seu corpo absorve a cannabis melhor, aí a gente tem farmacologistas para contar essa história, quando você pinga embaixo da língua. Vai agir mais rápido e o efeito vai ser mais duradouro do que se ele for digerido. Portanto, embaixo da língua é o que os médicos vêm preferindo prescrever. Agora, se eu tenho resistência aí em consumir isso do meu filho, por exemplo, mas eu descubro que realmente é um medicamento maravilhoso que vai salvar a vida dele. A gente tem noção de quanto está hoje o valor de um remédio administrado por meio de CBD, né? CBD. É difícil dizer porque as doses são muito individualizadas, tá? Mas vamos pegar a referência do que está na drogaria. Hoje a gente tem um produto na drogaria que tem um total de 6.000 miligramas de CBD, que é bastante. É um produto de 200
miligramas por mililitro, é bastante concentrado. Na farmácia ele custa R$ 2.500. A gente consegue importar ele pela metade do preço. Em geral, para um paciente com uma epilepsia grave, esse frasco duraria 1 mês. Tem pacientes que tomam muito menos, tem pacientes que potencialmente tomam mais. Então, é diferente de você ir no médico e ele falar, toma um Tilenol que passa. O próprio médico não sabe qual é a sua dose, porque eu e você, a gente pode ter a mesma doença, morar na mesma casa, ter a mesma idade, o mesmo peso, a mesma altura, e as nossas doses serem muito diferentes. É até contraintuitivo, mas às vezes crianças toleram doses muito mais altas do que adultos, né? Então a busca do médico é encontrar a menor dose possível com o melhor efeito terapêutico possível. E aí vai se dosando paciente a paciente. Agora, no seu discurso, eu já comecei a entender que você faz o desembaraço do tema, né? Torna isso acessível, né? O Dr. Cannabis traz a informação, né? Aquela mesma Vivi que gostava de comunicar e de explicar e de... Continua super viva aí, né? E na essência, sempre comunicando e da melhor forma, inclusive uma excelente comunicadora. Agora, Vivi, eu já dei umas pescadas aqui no seu modelo de negócio, mas eu queria que você explicasse para os meus sonhadores e para minhas sonhadoras como é que funciona a Dr. Cannabis, assim, os produtos e os serviços, como é que você fatura grana com isso, como é que você... Claro, gente, faturar grana aqui é parte do processo, né? Porque a gente começou esse podcast falando sobre impacto, né? Ficou muito fixo na minha cabeça 600 mil pessoas que não têm acesso ao que a gente está falando aqui. Mas como é que funciona a Dr. Cannabis aí por trás da cortina? Legal. A Dr. Cannabis funciona o mais parecido do mercado tradicional com o marketplace. Só que um marketplace com várias camadas complexas e um funil muito mais longo. Por quê? Para eu conseguir vender para o meu cliente, o comprador, no caso, seria o paciente, eu preciso que esse paciente passe por um médico, eu preciso que esse médico saiba prescrever, eu preciso que esse paciente, uma vez que tem a prescrição do médico, ele vá até a Anvisa, online, sim, mas ele consiga na Anvisa uma autorização, eu preciso que ele me devolva essa documentação, eu preciso que ele faça uma remessa internacional para comprar um produto e chegar direto na casa dele. Então, a Dr. Cannabis, para ser um marketplace, ela é antes um despachante desse processo. Eu conecto, então, você entendeu bem, né, o desembaraço. Então, eu conecto o paciente ao médico, eu educo esse médico em paralelo, né, isso é algo que a gente vai lançar muito em breve, vou até dar spoiler aqui, mas assim como a gente é hoje a Dr. Cannabis, nós teremos uma frente chamada Professor Cannabis. Para ensinar esses médicos, não só os médicos, mas o empreendedor que quer entrar nesse mercado, enfim, o químico que é dessa área, que trabalha com laboratório, com controle de qualidade, não sabe como lidar com cannabis. A gente já tem especialistas para ensinar tudo isso, né, no processo. Uma coisa legal de se notar é que por mais que a gente se chame Dr. Cannabis e seja uma empresa com foco nesse mercado, a gente não toca a planta. A Dr. Cannabis não tem produto próprio. Né? Então isso facilita muito, inclusive, a nossa vida, porque se eu tivesse a planta, eu estaria sujeita a uma série de outras regulações. Então, basicamente, a Dr. Cannabis é um marketplace de venda muito complexo. Muito legal, cara. É fascinante, assim. Eu queria parabenizar e te agradecer. Parte do que a gente entende aqui no EmpreendaCast, que se não tem pessoas que dão o primeiro passo para resolver algo, para alguém corrigir um problema, algo que incomoda, tem a oportunidade, mas que incomoda, a gente não vai para frente. Então, eu queria te parabenizar num assunto tão complexo, tão difícil, aos olhos de quem não entende. Porque agora, nesses 20 minutos que a gente está conversando, me parece tudo muito claro. Parece que você foi tirando as nuvens de situações difíceis ou de coisas complexas que a gente poderia imaginar sobre o tema, que você tirou com muita facilidade, né? Então eu queria te parabenizar como empreendedora, né? Principalmente como ser humano, né? Não é todo mundo que tá a fim de levantar o bumbum da cadeira e resolver o problema de alguém, né? E se não dói em você, né? Como é que eu vou resolver um problema que dói em outras pessoas? Praticar empatia, palavras tão em buzz atualmente, mas que o empreendedor tem isso por nascença, né? Ele resolve, ele tem empatia, ele quer resolver os problemas dos outros para ter um mundo melhor. Então, parabéns e obrigado, né? Que bom que é made in Brasil também, né? Isso dá um baita orgulho. E aí, sonhador? Abriu ou vai abrir seu CNPJ? Você vai precisar de uma conta. Pare de sofrer com os bancos tradicionais. Chegou a Conta Simples, uma conta 100% digital feita para pequenas e médias empresas que precisam agilizar e não podem perder um segundo desse tempo tão precioso. A Conta Simples é muito fácil de usar e é feita para você e para sua empresa. Olha só, não vacila e abre sua Conta Simples lá em www.contasimples.com. A gente já conversou com o CEO dessa empresa e dá para você saber muito mais detalhes de como aproveitar e ter uma conta feita de verdade para sua empresa. Valeu, sonhador!
Vivi, agora a gente avançando um pouco mais, que a gente já sacou, né, que o desembaraço do Dr. Cannabis deixa o negócio muito mais simples. Eu queria entrar um pouco no que você já viu nesses anos de Dr. Cannabis. Eu queria saber, assim, casos médicos, o que você puder contar, né, do cannabis medicinal, né? Como que ele pode atuar, o que ele tem de resultados obtidos, o que de alguma forma nessas 30 mil pessoas que já passaram por vocês, né? Eu vi lá também o número de médicos, né? Foram 30 mil pacientes, 3 mil médicos, tem mais de 35 produtos, mais de 700 prescrições e mais de 20 doenças tratadas. Aqui a gente tem alguns números, gente, para vocês anotarem aí que com certeza, né? Ela já contou aqui pra gente que de hoje para outro dia vai mudar esses números também, assim como o mercado vira de ponta cabeça. Mas eu queria ouvir de você assim, Vivi, o que você tem de casos legais aqui pra gente trazer e reforçar a importância dessa bandeira que você tá puxando, né, de entender o quanto isso tem de benefício, né, para quem tá precisando e para um país que tem tanta dificuldade, né, em saúde e tratamento. Do que a gente tá falando aí? Conta uns casos legais, se você tiver. Claro, eu acho que é legal até traçar o perfil basicão desse paciente, né? Em geral, essas 30 mil pessoas que chegam aqui têm em comum o fato de que elas já passaram por muitos médicos. Elas não estão aqui tentando resolver uma questão que começou ontem, elas estão convivendo com uma doença crônica, né? Doença crônica é aquela que te acompanha, muitas vezes ela não é muito grave, não é fatal, mas ela vai te fazer viver uma vida menos do que feliz. É uma fibromialgia que vai doer todos os dias, é uma artrite, uma artrose que vai te fazer acordar da cama e não querer pisar no chão porque dói. Enfim, várias questões de fundo inflamatório, em geral, doenças crônicas são de fundo inflamatório. E aí a gente está falando de uma população, Brasil, 200 milhões de pessoas, um pouco mais, onde os adultos, cerca de 43% dos adultos sofrem com alguma dor, convivem com alguma dor ou doença crônica. Né? Ou seja, estão sempre buscando alguma alternativa, estão sempre buscando algum caminho. E a gente fala também de uma população que envelhece cada vez mais, que tem Alzheimer, que tem Parkinson, que tem várias doenças para as quais ainda não existe cura, mas que a cannabis se mostrou um grande aliado. A cannabis, ela, ao contrário, né, do que se vendeu, vamos por assim, nos últimos 80 anos, ela é neuroprotetora. Uhum. É importante pontuar uma coisa aqui. A cannabis, ela atua no cérebro do idoso, rejuvenescendo ele. Mas no cérebro da criança e do jovem, ela envelhece ele, essa é a tendência. Isso é melhor dito pelo professor Siddhartha Ribeiro, tá? Tô pegando aqui uma frase dele, que enfim, que ele lidera o Instituto do Cérebro na Federal do Rio Grande do Norte, então sabe bem do que ele tá falando. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ela é neuroprotetora, mas nenhuma criança deveria fumar ou usar, a não ser que seja em benefício da saúde dela, né? É melhor você usar CBD do que convulsionar, com certeza. Vale a pena. Agora, crianças jovens, saudáveis, até os 25 anos, se for fumar maconha, vai ter prejuízo sim, tá? Isso vai interferir no desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, jovens que estão me ouvindo, não me usem para levantar essa bandeira, não usem a ciência para levantar essa bandeira, porque não cola. Já nos idosos, ao contrário. Um idoso que está desenvolvendo Alzheimer e começa a tomar o óleo de cannabis, comumente ele recobra algumas autonomias que ele tinha perdido, né? E ele apresenta uma melhora muito significativa. Então, eu acho que esse é o nível da importância do que a gente oferece, né? A gente tem uma população que envelhece cada vez mais e que precisa de acesso a alternativas. O grande ponto dessa história, aqui eu vou entrar um pouco em termos técnicos, é que o nosso corpo produz cannabis humana. Que loucura, né? A gente tem um sistema chamado sistema endocannabinoide. Endo quer dizer interno, né, do nosso corpo. Ele recebeu esse nome de cannabinoide, endocannabinoide, ele traz o nome da planta unicamente porque ele foi descoberto depois dela. Foi descoberto esse sistema no nosso corpo na década de 80, então basicamente nós, seres humanos e os vertebrados quase todos, têm um sistema com receptores que se conectam aos fitocannabinoides. Então, vou explicar. É como se o nosso corpo tivesse várias fechadurinhas, que são esses receptores, em basicamente todos os nossos órgãos, e a planta tivesse a chave para ativar. Se você está saudável, você vai tomar CBD, você não vai sentir nada. Provavelmente não vai ter muito efeito. Agora, se você sofre com alguma dor, especula-se, inclusive, que doenças como fibromialgia e autismo, são doenças cuja origem é desconhecida, sejam deficiências do sistema endocannabinoide. E aí você tem uma planta, natureza sábia, genial, tem uma planta que consegue repor esses canabinoides. Com fitocannabinoides, você repõe a deficiência de endocannabinoides. E isso faz com que
que você melhore. Mas, de novo, é um uso contínuo, tá? Usou o CBD, ou o CBD com THC, ou com todas as moléculas da planta, que seria o óleo integral, que é o preferível, onde dá um efeito sinérgico, né? Afinal, o nosso corpo é complexo, assim como a planta. Cabe muito estudo sobre isso, mas a gente já percebe em evidências clínicas, ou seja, detalhamento dos médicos, que quando você usa a planta completa, o seu corpo reage melhor. Então, enquanto você repõe, enquanto você usa o óleo, o seu corpo, os sintomas são atenuados. Parou de usar, os sintomas voltam. Então, cannabis não cura nada. Ela modula o seu sono, ela modula a sua fome. E aí dizem, não, mas quem fuma maconha fica com larica, né? Tem fome. Mas usam também para tratamento de obesidade, porque a gente tem uma variedade tamanha de plantas e combinações que se podem criar ainda. Vamos lá, 140 canabinoides. A gente pode combinar eles em proporções... enfim, nem sei fazer essa conta, né? Sim. De 0 a 100%, de 140, quantas combinações possíveis existem ali? Então, idealmente, em algum momento, a gente vai conseguir criar a planta do Gustavo, vai mapear o sistema endocannabinoide do Gustavo e criar planta específica pro Gustavo, né? E a planta específica da Vivi. E, de novo, é aí que mora a chave de uma dosagem tão individualizada e também a chave do fato de que às vezes funciona para um paciente e não funciona para o outro. Que às vezes a primeira planta, o primeiro produto que se testa não vai funcionar para aquele paciente. Então o paciente precisa ser paciente e continuar a busca, né? E continuar, enfim, tentando outros produtos. Então acho que é isso que une esses 30 mil pacientes. Todo mundo chega aqui com uma queixa antiga, todo mundo já passou por muito médico, todo mundo já tem um diagnóstico e está buscando uma alternativa além porque foi refratário àquilo que encontrou até hoje no mercado. Agora, deixa eu te falar, Vivi, é muito forte na minha cabeça um vídeo, assim que eu descobri, né, a gente foi unido, legal deixar um abraço aqui para todo mundo da Confraria do Empreendedor, porque é o grupo que a gente divide, né, e quando eu vi você lá postando e colocando seus conteúdos, eu falei, cara, eu preciso conversar com essa mulher, eu preciso entender o que o Dr. Cannabis faz, e logo quando eu tava pensando aqui como escrever a pauta, conversar contigo, me veio um vídeo, assim, que é um clássico que eu já recebi, tanto no WhatsApp, tanto na época que as pessoas mandavam também por e-mail, né, eu vou acabar entregando a minha idade, né, mas quando as pessoas mandavam vídeos por e-mail, que era um senhor, assim, meio que convulsionando, com dificuldade de controlar a ação da, não sei se Parkinson ou qualquer outra deficiência, não sei qual que ele tava lá no momento. Só que eu acho que é Parkinson, acho que eu sei de qual vídeo você tá falando. É um vídeo clássico, assim, não sei quantos anos ele tem. Ele abre a porta para um jornalista, não é isso? Isso, e aí ele é diagnosticado ali com muito rápido, assim, tipo, questão de segundos, a gente já tem uma melhora absurda, em questão de perto de 59 segundos, ele já estabelece a possibilidade de conversar com o cara que visitou ele, e aquilo ficou muito marcante na minha cabeça, assim, porque não dá pra atuar. Aquilo que foi feito ali não dava pra atuar, não dava pra ter sido uma fake news, né? Porque é muito real o vídeo, ele é muito envolvente, né? Acho que você aí, sonhador, sonhadora, sabe do que eu tô falando. É daquilo que a gente tá dizendo? É sobre isso, porque aquilo, eu não sei quantos anos tem, mas era muito incipiente, né? Quando saiu aquele vídeo, não sei se era de uma campanha, realmente eu não lembro de qual momento que ele apareceu pra mim, mas é sobre isso que a gente tá falando, de trazer uma paz pra um cara que talvez tá o tempo todo com uma dificuldade, né? De dor, de situação, né? Não, pessoas desamparadas, né? Você imagina que um paciente com Parkinson, em geral, até tremor essencial mais grave, uma pessoa com Parkinson, ela não consegue tomar um copo de água. Ela não consegue segurar um copo de água porque ele cai. Agora, se ela tá tremendo, mesmo que alguém ponha o copo na boca dela, como é que ela vai tomar? Nesse vídeo, esse senhor, ele vai abrir a porta com uma bengala, ele senta, ele quase não consegue falar, porque a tremedeira atinge tudo, a mandíbula, a cabeça, o pescoço. Então, eles administram a cannabis, em alguns segundos ele vai recobrando, até que finalmente ele consegue deitar, ele mostra as mãos, ele fala, eu consigo me mexer. Então, você imagina depender de alguém pra comer, para beber, para tomar banho, ainda assim fazer tudo isso de forma muito precária e arriscada tanto para você quanto para quem está ali, e de repente você tem uma ferramenta terapêutica para recobrar a sua autonomia, sim, né? Então, incrível é isso. Não, e a gente fala disso, a gente fala
Tem um outro vídeo que também viralizou recentemente do Sr. Ivo. O primeiro vídeo é o Sr. Ivo já na fase agressiva do Alzheimer, né? Primeiro o Alzheimer é um pouco de esquecimento, depois a pessoa começa a ficar teimosa, ela quer sair de casa, ela quer pegar dinheiro, ela quer dirigir, ela tem aqueles rompantes, aqueles ímpetos de fazer o que ela sempre fez, só que quem cuida dela já sabe que ela não é capaz. Mas o corpo físico ainda é muito forte. Então a gente fala de um adulto que decide que vai sair de casa e fica bravo porque você diz que não. E você com medo que ele não volte, né? Então o primeiro vídeo do Sr. Ivo é a esposa dele tentando dar banho, ele empurrando ela, ele gritando, ele reclamando, xingando. E o segundo vídeo é ele depois da administração do óleo de cannabis, reconhecendo o filho de novo. Cara, ele que divino. sendo carinhoso, então acalma muito. E não acalma só esse tipo de paciente. A gente tem pacientes com autismo, por exemplo, às vezes transtorno do espectro autista, né? Que se diz, às vezes em níveis mais intensos, que se autoflagelam, que se automutilam. Já vi fotos de mães que tomaram uma mordida do filho, assim, a ponto de arrancar um pedaço, literalmente. Então, como é que você lida com um jovem que às vezes está mais forte do que você, que está crescendo, que está adolescendo e que não tem esse tipo de controle? Então, a cannabis também pode potencialmente acalmar esses jovens. Mas, de novo, tem que ser paciente, tem que testar. Às vezes, um primeiro produto pode até deixar a pessoa mais impaciente ainda. Então, o que se recomenda sempre, claro, sempre um médico acompanhando, porque é um produto, é natural, é fitoterapêutico, etc. Mas ele pode ter interação medicamentosa. Então, pacientes que usam vários produtos precisam de acompanhamento médico, mesmo aqueles que não usam. Mas o ideal é começar com uma dose baixinha e aumentando devagarinho. Entendi. E aí, até chegar na dose ideal. Você aí que tá lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o EmpreendaCast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Pra você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a Ive. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico. Ou seja, a Ive é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaIve e pega o seu descontinho. Ive que é yvybrasil.com. Acessa lá e prestigia essa patrocinadora que é uma linda. Agora, ó, eu vou te falar, eu tenho, né, minha mãe tem artrite, artrose, varizes e tantas outras dores, né? Não há um aniversário que ela não assopre as velhinhas, ela não quer um joelho novo, algo, né, para ela poder ter uma vida mais tranquila, né? E agora você falando e todo o tempo que minha mãe me retrata é de tomar injeções no joelho para, né, infiltrações que fala, se eu não me engano, né? Agora eu tô pensando o seguinte, de repente, se bem administrado e procurando um médico, pode ser que o uso da cannabis por meio da minha mãe ajude ela a ter uma vida mais digna, mais de repente até ajoelhar pra brincar com meu filho ou coisas do tipo, né? Por que eu tô te falando isso? Porque faz 10 anos que eu acompanho, no mínimo, a história da minha mãe com as dores dela, né? E eu entendo que, de repente, pelo fato da gente ir no básico, né? Minha mãe não tem plano de saúde, então ela acaba indo numa UPA, num hospital, em algo que, de repente, não tem recurso, mas não por conhecimento, não tem recurso de não ter mesmo, né, do país que a gente vive. E acaba sendo alternativas que ela, por ter uma aposentadoria e ter acesso, até consegue comprar algumas coisas. E dentro do momento que ela vive, tanto de dinheiro que eu já vi a minha mãe gastar para ter um pouco mais de paz, de repente, o uso de cannabis pode ser a grande solução para ela ter uma vida um pouco melhor, nem que seja 1% melhor, eu tenho certeza que ela pagaria o preço que for, né, para conseguir isso. Legal você me dizer isso, porque eu entendo o seguinte, se eu entrar agora na Dr. Cannabis, né, e seguir o procedimento lá de como conectar minha mãe ao médico. Acho que esse é o primeiro passo ou não? Qual seria o primeiro passo se eu quisesse, não, eu vou fazer isso, né? Ajudar a minha mãe com o Dr. Cannabis. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Legal. Você vai entrar na Dr. Cannabis e vai fazer um cadastro. Você pode cadastrar a sua mãe como paciente, tendo você como responsável por ela. Aí Perfeito. Vai depender do quão digital ela é, Tá né? bom. E às vezes é uma pessoa realmente debilitada, uma criança. Mas você pode entrar como responsável pela sua mãe. Legal. Você consegue agendar uma consulta, telemedicina, inclusive, com alguns dos médicos, outros atendem presencialmente, e vai depender de vocês. Tá. Você vai acessar uma lista de médicos
que foram aprovados pela plataforma, que passaram por um processo rigoroso, por um protocolo de aprovação. Perfeito. Para entender quem são, se são verdadeiros, se esse endereço existe, se esse CRM é válido, mas principalmente se eles entendem de endocannabinologia, né? Se eles sabem o que eles estão fazendo. Bom, os médicos que estão lá, a gente garante que são muito bons no que fazem. Você agenda uma consulta, de repente telemedicina, ajuda a sua mãe a se conectar com esse médico. O médico vai emitir uma prescrição através da nossa plataforma. Feito isso, a sua mãe ou você, no seu e-mail, vai receber um passo a passo com tudo que você precisa fazer para conseguir a autorização da Anvisa. Entra no site do governo, faz a solicitação, em menos de 10 dias, em geral, a Anvisa te autoriza. Enquanto você espera a Anvisa, a gente já vai te apresentar o preço desses produtos. E aqui tem um ponto importante. A Dr. Cannabis não cobra do paciente pelo serviço que ela presta, tá? O preço que você vai pagar pelo produto aqui é o mesmo preço que você pagaria comprando direto com essas marcas. Com a diferença que aqui você conta com o nosso apoio. Quem comissiona a Dr. Cannabis são as marcas, elas não podem vender por menos por fora. Então, pacientes fiquem relaxados, descansados, porque aqui a gente tomou esse cuidado desde o início. E já criou uma fidelidade, né? Sim. A gente costuma a ficar com quem nos educa, né? A melhor forma de vender é educar, né? Eu nunca esqueço dessa frase. E com certeza você cria uma fidelidade por meio dos pacientes, Sim. porque eles sabem que você foi a primeira a educar, né? A destravar essa parada. E que a gente sabe o que a gente está fazendo. Né? Muito bom, muito bom. Então, feito isso, te apresento, você vai ter uma autorização para tratar sua mãe por 24 meses, limitada ou aos 24 meses ou a quantidade que o médico prescreveu, tá? Então, pode ser que o médico tenha prescrito 24 unidades. Você pode importar aquilo que você bem entender. Então, Vivi, vou começar com 2 frasquinhos para ver como minha mãe se sente. Normalmente, a nossa média é de 3 unidades na primeira importação para diluir um pouco o frete, que também tem um custo. Você efetua o pagamento e vai receber o produto, recebe um código de rastreio, geralmente UPS ou similar. A companhia vai chegar na sua casa. E aí você começa a tomar, como o médico falou, e volta ao médico, tá? Esse acompanhamento, essa troca paciente-médico é mais intensa com prescrição de cannabis, porque, como eu disse, não tem uma dose, que é a dose da sua mãe. A gente vai descobrir isso tratando ela. Claro que já existe, por exemplo, um teste farmacogenético, que é um pouco caro, mas você só vai fazer uma vez na vida. É aquilo que eu falei, né? Ele vai ler o teu corpo e vai dar uma previsão do que você precisa. Então, para Vivi, eu, por exemplo, eu preciso de poucas doses, de pouca concentração para ter efeito, tá? Não posso tomar doses muito altas, não sou uma pessoa muito funcional com excesso de cannabis, né? Ou seja, se eu realmente tiver uma sobredose, não é que tudo bem, que eu vou tocar a vida, eu vou ficar meio fora do ar. E é importante lembrar, né? A cannabis é muito segura, não existe registro de óbito por abuso de cannabis no mundo. Com os produtos que chegam hoje no Brasil, como eles têm pouquíssimo THC, dificilmente alguém vai ter uma overdose a ponto de ter, enfim, uma situação muito incômoda. No máximo vai tomar muito CBD e vai ter muito sono, ou diarreia, poderia ser um efeito colateral comum por ser óleo, né? Mas, além disso, não existe risco envolvido, salvo interação medicamentosa. Por isso, também, de novo, um médico acompanhando. Então, esse é o processo todo. Cara, que legal. Eu vou fazer com certeza. Vou ter um papo com a minha mãe. Vai ser muito legal. Vou te contar como vai ser esse papo, né? Porque eu não sei como ela vai encarar o assunto, né? Eu acho que ela, dentro do momento que ela tá aí há tanto tempo que eu acompanho as dores da minha mãe, eu acho que ela super vai topar, né? E ela vai pedir informações, ela vai escutar esse podcast. Então, mãe, tá aí, ó. Deixei registrado pra você aprender mais, né? Minha mãe tem 61 anos. Jovem. E eu tenho certeza que eu vou ajudar aí nas estatísticas de pessoas que tiveram um pouco mais de dignidade em viver as suas situações, né? E, claro, né, dentro do que a minha mãe também tem de possibilidade de pagar esses preços, né? A gente sabe que nem todo mundo tem essa facilidade. Olha só, sonhador, quero te fazer um convite. O nosso grupo no Telegram tá bombando. Já somos quase 1000 empreendedores. Quero te fazer um convite. O link tá aqui no feed ou no link do blog. Você pode acessar também pedindo pra gente via direct do Instagram. Então vem pro nosso grupo no Telegram, encontre um sócio, encontre parceiros, valide o seu negócio e tenha apoio. Não importa em qual canto do Brasil você tá, sempre estaremos conectados na maior comunidade empreendedora da podosfera. Chega aí, sonhador, tô te esperando. Agora você comentou do que você tem de acesso. Você usa cannabis dentro de alguma deficiência que você tem, uma dificuldade ou não? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Tá.
extremamente ansiosa. Eu acho que esse, inclusive, é uma característica básica do empreendedor. Sim. Né? Se você não for um tanto ansioso, muito apaixonado, patológico por um tema, você não consegue levar a cabo. Então, eu uso sim para ansiedade, eu tomo antes de dormir, na verdade, algumas gotas e funciona super bem. Que legal. Pode acontecer de no meio do dia eu errar a mão no café, tomar café demais e falar, opa, deixa eu tentar pôr um CBD aqui para equalizar. Mas funciona super bem. Mas já aconteceu, inclusive, de eu usar e de estar numa fase mais tranquila, menos ansiosa e simplesmente não sentir efeito. Como eu falei, né? Então, se você está equilibrado, o CBD ele pode passar despercebido. Você percebe que ele te ajuda no sono? Com certeza. Ele te facilita. Agora eu vou perguntando de supetão aqui, tá? Tem algum estudo que as pessoas que sofrem de insônia, o uso de cannabis pode ser a grande solução ou nada disso ainda? Tem alguns estudos sim, já existem até produtos com CBD e melatonina no exterior. Como a cannabis, ela modula a ansiedade, e a insônia está muito associada à ansiedade, então com certeza já tem alguns estudos que demonstram isso, mas principalmente estudos observacionais. Né? Quando a gente fala em estudo no rigor completo para o registro de um produto, hoje em dia com vacina todo mundo sabe, né? Fases 1, 2 e 3, primeiro in vitro, depois em vivo nos animais, depois em seres humanos. Na cannabis a gente tem o inverso, como ele é um produto que, primeiro, em alguns países é tratado como suplemento alimentar e depois é usado há milhares de anos, cada vez a gente descobre evidências mais antigas, a gente tem o que se chama de fase 4. A gente tem observação da aplicação clínica de fato. A gente tem pacientes que já usaram para determinadas questões que não passaram pelas fases 1, 2 e 3 de estudos. Então, esse lado observacional tem sido usado muito como referência para cannabis e com certeza na ansiedade e insônia ajuda bastante. Muito legal. Agora deixa eu te perguntar o seguinte, quando a gente entra no assunto Brasil, né, e mundo, você consegue me dar assim um panorama de como está esse mercado globalmente e como é que ele está aqui em nosso país? Que estamos muito longe de ter um desfecho. Como é que está esse assunto no globo e aqui no nosso país? Olha, o que a gente chamaria de desfecho, né? Acho que ninguém chegou nesse lugar. Todos os países que já regularam, posso te afirmar, o mercado está insatisfeito com a regulação que tem. O mercado acha que ela poderia melhorar. Então, a gente pode falar do Canadá, que é um grande país, agora ele perde para o México, né? Que regulou também. O México agora está fazendo regulação secundária, mas já regulou tanto o uso adulto, que a gente não usa recreativo, tá? É uso adulto porque, na mesma lógica que você toma uma cerveja porque você é adulto, entende os riscos e os, vamos chamar de benefícios, ou você fuma um cigarro e você entende os riscos envolvidos, cannabis deveria ser a mesma coisa. Você é adulto, você entende os riscos e você decide usar ou não, né? Porque hoje, verdade seja dita, está disponível, as pessoas usam produtos de má qualidade porque vêm de origem ilícita, não são controlados e as pessoas não têm informação sobre os riscos reais que aquilo traz para ela. Bom, parênteses feito, mesmo o Canadá, que é um grande país que já tem uma regulação medicinal há muitos anos e para uso adulto também, critica muito, por exemplo, os impostos cobrados sobre o produto que inviabilizam, que ainda fazem com que o mercado ilícito se mantenha, por exemplo. Nos Estados Unidos, cada estado tem seu drama, mas tem estado onde é tudo muito permitido, mas também a questão dos impostos impacta essa concorrência com o mercado ilícito. A gente tem o Uruguai, que tem uma regulação para uso adulto mais clara, mas também não permite a comercialização entre clubes ou entre cultivadores. Então, eu acho que o Brasil, por estar regulando um pouco depois do resto do mundo, tem uma oportunidade incrível de se valer da experiência alheia para fazer uma regulação melhor. E na prática, eu acho que isso até vem acontecendo, tá? Quando a gente vê que hoje a Anvisa foi a única que regulou até agora, né? A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e ela cuida basicamente de medicamentos e alimentos processados. Poxa, Anvisa, que sacanagem, não regulou o cultivo. Não é papel da Anvisa regular o cultivo. Isso é o papel do Ministério da Agricultura. Ou um papel do Legislativo, que poderia criar uma lei e ir lá falar, gente, que tem um projeto de lei até rolando, né? O PL 399, e falar, agora temos uma lei, Ministério da Agricultura, você está obrigado a regular, a criar os critérios para que isso aconteça. Ou o inverso, o Ministério da Agricultura criar uma portaria e obrigar o Legislativo a criar a lei para amparar ela. Então, muito difícil discutir cannabis
de forma isolada, né? Vamos falar só do medicinal e vamos ter só o medicinal no Brasil. A gente, com a regulação que tem hoje, vai ser obrigado a importar produto por muito tempo. Um país do tamanho do Brasil, agro, com um clima perfeito para o cultivo de cannabis. E vamos falar que a cannabis não é só a flor, e não é só o uso adulto, e não é só o óleo. A gente tem o cânhamo, que seria um subtipo da cannabis sativa, que é o hemp, né, cânhamo hemp, que é uma planta que tem baixíssimo THC, tem uma fibra muito forte, mais forte que a do algodão, mais resistente que a do algodão, que consome menos água, que limpa o solo ao invés de poluir. A cannabis tem por característica extrair do solo tudo aquilo que está nele. Então, é pesticida, fertilizante antigo, etc. E se você for usar a fibra dessa planta para fazer tecido, concreto de hemp, que já existe tecnologia para isso, bioplástico, biocombustível a partir de hemp, e depois uma planta que cresce rápido, ou seja, de cultura bem ágil, você limparia o solo e ainda poderia criar todos esses produtos de forma mais barata e mais eficiente do que a gente tem hoje. Então, por que a gente negligencia isso? Por falta de informação. E a gente volta ao começo do podcast, a informação é o melhor remédio. E é isso que a gente está tentando fazer aqui. Agora, curiosidade, o Adidas Hemp, ele é usado ou não? Sabe aquele Adidas muito famoso? Nossa, o Adidas Hemp, você deve ter a minha idade. Não vou entregar. Falo pela idade da sua mãe, não vamos entregar, mas falo pela idade da sua mãe e do Adidas Hemp, que foi moda lá na nossa adolescência. Tinha por acaso ou não? Era só a folha como parte do... Ai, boa pergunta, mas eu acho que tinha sim. Acho que tinha sim, tanto é que ele não era vendido no Brasil. A Nike lançou também ano passado mais um tênis de cânhamo, e sabe que tem marcas no Brasil trabalhando com tecido de cânhamo. Então, no limite, não está ali nos textos, né, que você pode importar cânhamo, mas também o cânhamo não tem CBD e THC. Ele é puramente uma fibra de origem vegetal. E uma fibra de origem vegetal sem essas moléculas que seriam as super controladas e reguladas, está liberado. Então, as marcas já vêm trabalhando isso, ou seja, o que a gente precisa é de uma regulação que permita o cultivo, que permita esse acesso para que se desenvolva eficiência produtiva. E aí, falando em empreendedorismo, aí a gente teria um universo para trabalhar. Porque hoje o que eu vejo nesse mercado, né, até extrapolando aqui a pergunta que você me fez, vai talvez lá, é toda sua. Possivelmente chegando no que você perguntaria no final. Quer entrar nesse mercado? Cara, não lance mais uma marca de CBD. A gente tem, no mínimo, 100 marcas de CBD. Todos os dias eu recebo algum e-mail, algum WhatsApp, algum inbox no LinkedIn falando: eu tenho um amigo, um pai, um irmão, tô eu aqui em outro país e quero levar estou lançando meu produto no Brasil. A gente tem muita gente lançando produto no Brasil, ainda pouca gente consumindo, poucos médicos prescrevendo. Para você chegar à farmácia brasileira, você vai ter que se tornar uma empresa, uma indústria farmacêutica. Então, não é um trabalho para pequenos, não é um trabalho de pouco investimento. Agora, esse mercado ainda demanda várias outras coisas. Então, eu falei que a Dr. Cannabis é uma empresa, é um negócio auxiliar. Dou um exemplo. Nos Estados Unidos, as empresas de cannabis não podem abrir conta em banco. Tá? Nós mesmos, a Dr. Cannabis não pode fazer anúncio no Google, não pode fazer anúncio no Facebook, portanto não pode fazer no Instagram. O LinkedIn permite alguma coisa, mas também um tanto restrito. Ou seja, a gente tem várias oportunidades aqui. Então, abrir conta em banco americano, por mais que eu não tenha produtos na minha própria empresa, por trabalhar com isso a gente não pode. Já fui derrubada por plataformas como MailChimp, porque elas entendem o compliance delas, não contempla cannabis, então eles preferem simplesmente não trabalhar. Então, olha quanta coisa nichada precisa ser criada para atender esse mercado. É muito mato ainda, né? É muito mato. Então, olha para o seu mercado, se você é empreendedor, vamos lá, se está no ramo de embalagens, qual é a peculiaridade da embalagem do que preconiza a Anvisa ou do que precisa um paciente? Então, uma embalagem para um óleo de cannabis precisa ser fácil para um idoso com Parkinson abrir, mas difícil o suficiente para uma criança não abrir sozinha. Quem oferece isso hoje no mercado? Com certeza, se você fizer uma pesquisa prévia, né, e conseguir adequar o seu produto e já chegar com essas soluções prontas de acordo com a resolução e com a necessidade dos pacientes, as marcas vão preferir o teu produto. Então, olha para suas competências. Então, vamos voltar de novo ao começo? Por que eu entrei em cannabis? Porque eu entendi que eu tinha muito a contribuir aqui. Sim, se eu fosse escolher uma causa, provavelmente a minha causa seriam crianças de rua, que é a causa que mais me toca. Mas que competência eu tenho para ajudar a criança? Eu não consigo nem ir a campo, eu ia chorar o tempo inteiro. Então, aqui eu sei que eu posso ajudar. Então, deixa eu entrar nessa área, né? Então, como as suas competências podem ajudar nesse mercado? Totalmente. Você é químico, você enfim, é um pesquisador, é cientista, você está no ramo de embalagem, de transporte, de logística, e aí vai estudar os desafios que
esse mercado tem, porque são muitos. Que legal. Agora deixa eu perguntar, existe uma categoria das startups de cannabis ou a gente joga dentro do bolo das agrotechs? Será que já criaram aí as cannabis techs? Acho que não, né? Não ouvi nada disso. Vamos criar agora? Quem cria essas coisas? A gente. A gente podia criar. Eu acho que eu tô na posição de criar uma cannabis tech, de falar que minha empresa é uma cannabis tech. Eu acho que totalmente, né? A agritech não é, de fato, a gente, como eu falei, né? Aqui no Brasil, o produto agro vem de fora e já processado, portanto, eu não diria que tá ali, não. Eu acho que você é uma cannabis uma regtech, já falando que a gente poderia ser regtech. Eu acho que, de novo, não consegue estar em um nicho só, né? A cannabis é muito ampla, não dá para discutir cannabis sem falar em Anvisa e agricultura, e falar no social, e falar no tráfico, e falar que 70% das mulheres da população carcerária feminina hoje é de mulheres presas com pequenas quantidades de droga. Não só maconha, tá? A gente não tem esse recorte, mas assim, é dramático. Isso tudo precisa ser revisto, né? Então, é uma pauta muito ampla, eu acho que vai além. Muito bem. Esse quadro é um oferecimento da nossa patrocinadora e pioneira com o EmpreendaCast, Verity, uma empresa que vai te ajudar na intensificação digital. A Verity é digital de ponta a ponta e todas as soluções são pensadas e orientadas pelo seu negócio. Entra lá no site, encontra os conteúdos, o site tá de cara nova e você também consegue entrar no Telegram, receber materiais incríveis em primeira mão lá da Verity. www.verity.com.br. Siga também nas redes sociais @Verity Digital. Lembrando que Verity é com TY no final. Cara, apaixonado pela sua história, apaixonado pela sua comunicação. Parabéns, essa Vivi. Obrigada. Né? Eu chorava que você era médica, né? Olha só que loucura. Até estudar. Não. Você fala como uma médica, acho que só falta o CRM, tô brincando, claro que uma... Eu falo muito com médicos, sim, muito. Sim, então. E é legal que o seu conhecimento, a sua propriedade, o seu repertório são coisas incríveis, assim. Eu não tenho como explicar o quanto eu fiquei impressionado e o quanto você realmente precisava estar liderando o assunto pela Dr. Cannabis, né? Realmente a CEO que manja demais da porra toda, né? Se me derem a liberdade poética aqui, já que o podcast é meu, eu posso falar isso. E parabéns. Eu fiquei encantado com tanto de informação, com a sua forma de comunicar e o como a Dr. Cannabis está prontíssima para ajudar um monte de gente, cara. São 600 mil, eu acho que eu vou dormir com esse número, né? Ficou muito forte na minha cabeça. E eu queria agora, Vivi, diante de toda a história que a gente contou, daquela menina que tinha ciclos de 4 anos, né? De inícios, né? Aquela menina de inícios. Eu quero saber se a Vivi de hoje tem algum tombo aí, alguma derrota que você aprendeu bastante com isso, como é que você lidou, né, com essa dificuldade, o que você pode deixar aqui de aprendizado nessa sua jornada toda? Não precisa ser relacionado ao cannabis, mas a Vivi empreendedora, essa mente aí completamente conectada a propósito e resolver problemas, assim. Tem algum aprendizado que você deixa pra gente? Nossa, tombo, foram vários, né? São vários ainda. Quem nunca, né? Eu acho, quem nunca? Eu acho que pra mim o grande ponto dos tombos, eu vi isso esses dias, eu já não lembro onde foi, eu queria citar fonte, gosto de citar fonte, mas eu vi esses dias que erro é repertório. Sim. Né? É celebrar o erro, é falar, cara, errei aqui, vamos de novo, errei aqui, vamos de novo. A gente na Dr. Cannabis precisa, olhando sobre essa empresa especificamente, que é de longe o meu maior desafio, né? Tive aquela agência lá atrás que não deu certo e sempre uma visão apaixonada, mas a visão romântica, vou entrar em outra esfera, né? Vamos filosofar um pouco. A visão romântica da coisa de eu vou lançar, eu vou cultivar no Brasil, eu vou lançar meu produto, eu vou ter a maior plantação de cannabis. Isso é romantismo puro, cara. Olha objetivamente, tá sobrando flor de cannabis no mercado, né? Não tem que olhar dessa forma, porque você corre o risco de quebrar a cara, né? O romantismo, aquela paixão do início, depois morre. Mas uma coisa mais apaixonada, um tanto patológica mesmo, né? Paixão é patologia,
de eu quero fazer esse treco dar certo, custe o que custar. Eu acho que o impacto no fim é o que move. Eu vejo que eu me frustrei nesses ciclos de 4 anos, porque talvez eu não tivesse, claro, na Quicante por outro lado sim, mas talvez eu não tivesse em um lugar de tanto impacto como eu tô agora, porque tem dias que você empreendendo, você põe a mão na cabeça e fala, por que eu fui me enfiar nisso? Olha onde eu tô, olha assim, como é que eu saio dessa situação agora? Quem empreende sabe o que é, né? Tem dias que você fala, vou dominar o mundo, eu só ganho prêmio, eu não sei o que lá, e no dia seguinte você olha e você fala, cara, como é que eu vou pagar todo mundo daqui a 3 meses? Ou alguma mágica acontece, aí a mágica acontece, mas não é mágica, você trabalhou para aquela mágica acontecer, né? Então, eu acho que é isso, é tentar evitar a coisa romântica, mas deixar a paixão também participar, porque na hora que eu ponho a mão na cabeça e eu falo, por que eu me enfiei nisso? Sabe o que eu faço? Eu vou ler as mensagens das pessoas que falam, obrigada por existir, você salvou a minha vida, você me ajudou. E aí eu penso, cara, se amanhã, porventura, essa empresa quebrar, vamos lá, verdade seja dita, 90 e sei lá quantos % das startups vão quebrar, mesmo aquelas mais maravilhosas e famosas, muitas vezes, né? Se amanhã eu quebrar, eu fiz uma coisa boa no processo. Né? Pode ser que o meu objetivo final não tenha se cumprido, mas foi legal. Eu ajudei alguém enquanto eu fiz isso. Então, eu acho que a paixão, sim, o romantismo deixa pro casamento, deixa outra esfera, porque empreendedorismo não vai caber muito, não. Eu acho que eu já fui bastante romântica nesse sentido e fui aprendendo. Muito bom. Você transforma e é muito legal. Eu consegui vislumbrar isso sem nem mesmo ter acessado os depoimentos e os e-mails que você tem, né? Consigo sentir daqui o quanto isso é gratificante, né? A gente guardar as transformações que a gente provoca, né? Eu não sei quantas vidas a gente tem ou quantos planos a gente vai estar, mas de alguma forma se a gente conseguir deixar o melhor do que a gente tem aqui, né? Para construir, para transformar pessoas, é nisso que eu acredito, né? E com certeza você está fazendo isso diretamente, indiretamente. Eu acho que isso é uma das coisas mais divinas que um ser humano pode aplicar. E também conecto isso àquela Vivi saindo da Quicante, vendo todas as campanhas acontecendo e pessoas também sendo transformadas, né? E você querendo florescer e replicar isso para o mundo. Isso é uma coisa muito bacana. Parabéns de verdade. Vivi, com muita dor no coração, a gente está se aproximando pro fim. Eu tô adorando. Eu tô te devendo uma música. Você tá me devendo uma música. Você achou ela? Não vai ser do Caetano Veloso para não ser clichê. Tá. Mas eu quero a música Realce do Gilberto Gil, porque eu tô sentindo falta do carnaval, sim. Eu quero carnaval de volta. Vai voltar, vai voltar. Que bom que a galera pelo menos entendeu, né, que é por um bom motivo que a gente não está, né, celebrando. E quando for celebrar, que seja por um bom motivo, que pelo menos todo mundo tá salvo, né? Ou o próximo carnaval promete ser um estouro, né? Isso aí. Porque ficou acumulado. É um double carnaval que vai rolar, né? Tô me guardando para quando o carnaval chegar, eu dizia o outro. Muito bem. Olha só, sonhador, temporada nova, mais de 100 episódios, e eu queria deixar um recado aqui de um grande parceiro que apareceu em meio a esses 2 anos de EmpreendaCast. É a Save, né? A Save é uma empresa de tecnologia focada em marketing digital. Os caras mandam muito bem em sites, landing pages, e foram eles também que fizeram toda a nova identidade do EmpreendaCast. Eles também manjam de mídias de performance, Facebook, Google Ads, e você pode aproveitar o máximo dessa empresa feita por sonhadores. Um abraço especial pro Rodrigo Teixeira e pro Arnaldo, que são os caras que estão por trás, aí um dos caras que estão por trás da Save. Acessa lá se você estiver precisando começar a identidade da sua empresa, montar um site, começar a vida dela dentro do marketing digital. Acessa lá, Save, www.savvi.com.br, save.com.br. Corre lá, porque é empresa de sonhador e vale a pena. Agora, para fechar aqui, Vivi, quais são os próximos passos da Dr. Cannabis? Como é que a galera acessa? Como é que te conhece? E deixa uma dica aí pra mim, pode ser um podcast, um livro, uma série, um filme, qualquer coisa aí que você fala assim, Gu, vai ver essa parada aqui que você vai se tornar um ser humano melhor. Então, vamos lá. Para achar a gente, você acessa drcannabis.com.br. Lá você consegue fazer todo esse processo, achar médico, produto, prescrição, orientação e, de novo, o paciente não paga por esse serviço, tá? A gente vai cuidar de você do começo ao fim, a gente ganha de outro lado e não sai do teu bolso. Se for sozinho, você vai pagar a mesma coisa. Então, esse é um ponto. Eu nutro, também mantenho um Instagram sobre negócios, chamado Cannabis Woman, cannabis com Z de business, né? Cannabis Business.
Tem também as redes sociais, a nossa principal também é o Instagram, estamos ali flertando agora com o Clubhouse, tentando fazer alguma coisa toda segunda, então tem todos esses canais. Uma dica, tem um livro muito legal, que aí a gente já está um tanto mais avançado, chamado Como Mudar a Sua Mente, que é do Michael Pollan, e esse livro fala sobre o uso medicinal dos psicodélicos. Então a gente acha que cannabis é o futuro, eu acho que cannabis é o presente, o futuro são os psicodélicos, que também já estão rompendo barreiras, preconceitos, conduzindo várias pesquisas mundo afora e no Brasil, e eu acho que muito em breve, acho que a gente não vai envelhecer velhinhos caquéticos cansados na cama, a gente vai ter microdoses de, enfim, de produtos estudados para que a gente tenha uma vida melhor. A gente vai viver mais e vai viver melhor. É isso que eu deixo como desejo para todos aqui. Muito bem. Você, sonhador, sonhadora, espero que você tenha gostado dessa entrevista, assim como que eu gostei. Tá aí um mercado, tá aí um mar de oportunidades, tá aí mais uma história para você buscar como inspiração, né? A Vivi deixou aqui toda a simpatia, a comunicação dela, né? E principalmente a gente falou sobre impacto, né, gente? O que você tá criando aí? O que você quer deixar para esse mundo? O que você quer transformar, né? Essas perguntas você tem que se fazer sempre, cara. Não é a venda pela venda, né? Pensando aqui uma das frases da Vivi, não é a venda pela venda, não é o dinheiro pelo dinheiro. Tem muito mais coisa envolvida, tem muito mais paixão que você pode depositar. E acho que esse episódio eu saio daqui revigorado, né? Vou ligar agora para minha mãe, né? Vou mandar um áudio para ela, porque se ela me devolver em áudio eu compartilho contigo, mais um para sua sala aí para sua caixinha de pessoas transformadas, né? E vou fazer o processo lá com vocês e vou tentar mais alguma coisa, se eu puder devolver para minha mãe um pouco mais de dignidade, de menos dor, né? Ela tem mãe que tem tanta dor pela gente, né? Que passa por algumas dores para colocar a gente nesse mundo. Eu vou tentar reparar de alguma forma por meio da Dr. Cannabis. Então, direta e indiretamente, você vai fazer parte disso. Obrigado de verdade. Um prazer imenso ter registrado a sua história. E a gente se vê aí nesse mundo, né? Quando tudo abrir. Para um grande abraço aí de 20 segundos e comemorar. Eu quero que a Dr. Cannabis vá muito longe. Conte comigo como veículo para levar você mais longe, porque o seu propósito é sensacional, Vivi. De verdade. Obrigada, Gustavo. Esse apoio é fundamental. A gente realmente precisa furar a bolinha da cannabis e chegar a mais pessoas. Então, obrigada pelo convite. É isso aí. Valeu. Até a próxima. Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é pra gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens, e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana pra você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio